Olá, meu nome é Laura Thompson Alves, sou acadêmica de medicina do Centro Universitário de Belo Horizonte, UniBH, e hoje eu vou falar um pouco sobre o transtorno depressivo maior. Então, para introduzir o assunto, o primeiro tópico que eu gostaria de trazer é assim, o que é a depressão? Em termos biológicos, a depressão ela é um distúrbio mental desencadeado por alterações químicas no cérebro, que acabam causando um desequilíbrio nos neurotransmissores, como, por exemplo, a serotonina, dopamina e a noradrenalina, que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. A falha na comunicação entre esses neurotransmissores, ela influencia no humor do indivíduo, que acaba afetando o estado psicológico, emocional ou afetivo duradouro, que causa angústia, tristeza e a perda de prazer pela vida. E aí acaba afetando diretamente na maneira como o indivíduo se comporta e reage com o mundo externo. Já com relação à epidemiologia, a prevalência da depressão no Brasil ela está em torno de 15,5%. E, além disso, ela ocupa o quarto lugar entre as principais causas de ônus, respondendo então por, em média, 4,4% dos ônus acarretados por doenças durante a vida. E a prevalência é de até 20% assim, nas mulheres e 12% nos homens. Agora, para fazer o diagnóstico, a gente usa o DSM-5. E os sintomas do paciente devem persistir por pelo menos 2 semanas, então 14 dias, e quando comparado com o funcionamento anterior, tem que ter tido alguma piora. Além disso, tem que ter a presença de pelo menos 5 critérios, sendo que um deles, que no caso dos critérios maiores, tem que ser obrigatoriamente ou humor deprimido ou a perda de interesse ou prazer. E além desses, tem que ter mais 4 critérios menores. Dentre eles, a gente tem desesperança, pessimismo, irritabilidade, retraimento social, esquecimento, ansiedade, sintomas físicos sem explicação, sintomas paranoides, sintomas obsessivos e compulsivos, além da baixa autoestima. E uma outra coisa que é muito importante, assim, quando a gente pensa na depressão, enfim, no diagnóstico mesmo da depressão, que deve ser avaliado e perguntado para o paciente, é a gente avaliar o risco de suicídio, investigar a história prévia de mania, de hipomania, possibilidade de o paciente ter sintomas decorrentes de outra doença associada ou um efeito colateral de alguma medicação que ele faz uso, e para que assim não sejam feitas assim iatrogenias e sejam descartadas outras hipóteses diagnósticas. Agora, para falar um pouquinho com relação ao tratamento, ele varia de acordo com a classificação mesmo da depressão. Então, no caso da depressão leve, que é quando o paciente apresenta de 5 a 6 sintomas com intensidade moderada e que resulta em pouco prejuízo ao funcionamento, o benefício dos antidepressivos não está bem estabelecido. Então, o paciente, o que é importante para ele? É fazer medidas não farmacológicas por pelo menos 6 semanas. Como exemplo, temos a psicoeducação, a prática de atividade física por pelo menos 3 vezes na semana, no mínimo 45 minutos, acompanhamento semanal, psicoterapia, quando disponível, né? E se necessário, assim, se for uma queixa do paciente, insônia, é importante também conversar com ele sobre a higiene do sono e técnicas de controle da ansiedade. Se mesmo assim, com essas mudanças dos hábitos, mudanças de estilo de vida, os sintomas do paciente permanecerem, pode assim ser indicado prescrever algum antidepressivo. E além disso, tem casos que o antidepressivo tem que ser usado imediatamente, como exemplo, se o paciente apresenta história prévia de depressão moderada e grave. Já nos casos moderados a grave, que são quando o paciente tem de 7 a 9 sintomas que causam um sofrimento grave e que interferem acentuadamente no funcionamento,
deve-se prescrever o antidepressivo. E é sempre importante, no momento de escolher qual antidepressivo a gente vai prescrever, a gente tem que considerar se ele já fez uso dessa medicação, qual foi a resposta que o paciente obteve, se teve resposta e ou tolerância prévia a algum desses fármacos, o perfil dos efeitos adversos, a toxicidade, meia-vida, risco de virada maníaca, facilidade posológica, custo e disponibilidade. Além disso, também a gente tem que pensar sempre nas comorbidades, nas interações. Então, pacientes idosos que usam muitos medicamentos, a gente tem que ficar de olho se tem alguma interação entre o medicamento que a gente está prescrevendo e os medicamentos que ele já faz uso. E se a psicoterapia também estiver disponível, é bom a gente considerar um tratamento combinado. No primeiro episódio, o tratamento ele tem que ser feito de 6 meses a 1 ano. No segundo, por 2 anos. No terceiro, por pelo menos 4 anos. E a partir do quarto, a gente começa a pensar num tratamento por toda a vida. E com relação às medicações, temos várias classes de medicamento. Então, com relação aos tricíclicos, temos como exemplo a amitriptilina, imipramina, clomipramina e nortriptilina. E efeitos colaterais que a gente costuma ver são boca seca, constipação intestinal, visão turva, retenção urinária, hipotensão ortostática, ganho de peso, sedação. E a gente sempre tem que ficar de olho na cardiotoxicidade, então avaliar eletrocardiograma, e no baixo índice terapêutico. Além desses, a gente também tem os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que, como exemplo, a gente tem fluoxetina, paroxetina, sertralina e o estalopram, que podem ter como efeitos colaterais a disfunção sexual, os efeitos gastrointestinais, então náusea, vômito, enfim. E, por fim, a gente tem os atípicos, que, como exemplo, a gente tem a mirtazapina e a agomelatina, que no caso da mirtazapina, ela é um bom exemplo, assim, que aumenta o apetite e aumenta também a sonolência. Por fim, para acabar, essas são as referências que foram usadas durante a apresentação. E é isso. Muito obrigada pela atenção.